começa a falar uma coisa, falar outra e tal. Isso eu estava dizendo, o senhor indicou um livro, um filme, né? Eu sugeri um documentário que Um assisti na documentário. GNT, e chama-se Olhos Azuis, onde se discute discriminação. Você falou que a gente ia tratar disso nesse simpósio. O nome do simpósio é justamente um libelo contra a discriminação. Nós chamamos o simpósio de Diabéticos, Gente Mais Doce. Mas que tipo de discriminação acontece com os diabéticos? Hoje em dia isso está muito minimizado, porque a divulgação que esse problema de saúde teve pela imprensa e se mostrou, os médicos falaram abertamente e se mostrou que eles podem exercer qualquer tipo de atividade, com exceção de algumas que podem colocar em risco a vida deles e dos outros. Aliás, eu queria dar aqui um depoimento pessoal. Eu tenho um amigo, fazia ginástica comigo na academia do Gaspar, chama-se Rosado, não sei se o senhor conhece. O Rosado é um puta professor assim, de jiu-jitsu, é um homão, né? Tem filhos, malha muito, tem uma academia de jiu-jitsu. Encontrei outro dia com ele, com a mulher e os filhos. É uma sua vida inteiramente normal, né? Eu vou tomar a liberdade de dizer que o Rosado é meu paciente, Ah, é? porque ele já foi à televisão e declarou isso. De modo que eu fico a cavaleiro para poder Isso é revelar. coincidência, isso é coincidência pura, mas é verdade, que é o maior exemplo, porque antigamente todo mundo achava que o diabético era esquisito, não sei o quê, e eu quando conheci o Rosado na academia, no Gaspar, eu dizia assim, isso já tem muitos anos, tem uns 15 anos, eu disse assim, mas ele pode fazer aula normal, eu disse para o Gaspar, ele não vai passar mal, e não sei mais o quê, não sei mais o quê, Adriana, relaxa, né? O Rosado é um dos melhores exemplos de estar de bem com a vida e superar as suas dificuldades, transformando as suas dificuldades em vitórias. O Rosado, em um momento que nós reunimos, no segundo simpósio Diabético Gente Mais Doce, nós reunimos só diabéticos. E ele teve uma oportunidade de falar e ele disse que uma frase que eu até hoje não esqueço. Ele disse: muitas pessoas vão às festas para comer doce, eu vou para dançar. Quer dizer, ele está sempre feliz, enfrenta a vida bem, é uma das pessoas que aceita a orientação corretamente. O que é exatamente o diabetes? O diabetes é uma alteração do metabolismo dos açúcares. O indivíduo não metaboliza bem, quer dizer, ele não consome bem o açúcar que ele ingere. Existem dois tipos de diabetes. O diabetes do tipo 1, quer dizer, o indivíduo não produz insulina. A insulina é o hormônio produzido por um órgão intraabdominal, quer dizer, que fica dentro da barriga, que produz esse hormônio que se chama insulina e que tem a ação de auxiliar a entrada do açúcar ingerido para o interior das células e produzir energia. Se a célula não recebe esse açúcar, o indivíduo fica cansado, urina muito, porque sobra açúcar no sangue, ele passa para a urina e ninguém pode urinar melado, então retira a água para a diluição desse açúcar, então se urina muito, tem muita sede, perde energia, emagrece. É um quadro que quando é assim... Mal orientado? Não, quando é inicial e muitas vezes é catastrófico. Mas eu estou especialmente interessado no outro tipo de diabetes. É o diabetes do tipo 2, que é um pouquinho diferente. O indivíduo produz ainda insulina em quantidades suficientes e essa insulina não atua direito no organismo. A falta de ação adequada da insulina faz com que a glicose também fique elevada no sangue. Esses pacientes no passado eram tidos como pacientes de fácil tratamento. São, em geral, as pessoas mais velhas, acima de 40 anos, que se tornam diabéticas, ou as pessoas que são gordas. Acontece que, no mundo, nós esperamos que no ano 2010 tenha algo em torno de 295 milhões de diabéticos. Uma loucura isso, né? Isso, em termos de saúde pública, é absolutamente insustentável, especialmente para as nações do terceiro mundo. 60% dessas pessoas são diabéticos do tipo 2. E esses diabéticos do tipo 2 podem ter inúmeras complicações. Por exemplo? Por exemplo, eles podem ter as mesmas que os pacientes diabéticos do tipo 1 sabidamente têm. Pode ter lesão de olho, pode ter lesão de rim, pode ter obstruções nas artérias, enfim, a cegueira pode vir. Então, com esse objetivo, nós organizamos esse simpósio com o objetivo de integrar a obesidade e o diabetes do tipo 2. A obesidade é a doença ou o fator de risco que mais cresce no mundo.
Em algumas nações da Europa, quase que 60%, 70% da população já são obesos. A obesidade é que ajuda a desencadear o diabetes tipo 2. Está no nível? A fala? Tá perfeito, eu tô achando Então, ótimo. Quer dizer, então a pessoa que engorda demais pode desencadear o diabetes, você falou. E também pode desencadear a pessoa acima dos 40, isso. sem nunca ter tido diabetes. Por exemplo, eu posso ter diabetes da noite pro dia sem ter tido nunca. Essa frase eu sempre uso há muitos anos e eu digo, acho que vale a pena repetir. Só fica diabético quem pode, não quem deseja. Porque você tem que ter uma marca. E essa marca é que vai fazer com que o diabetes desenvolva. Mas acontece Que marca é essa? Uma marca genética. Ah, sim, a marca genética. Agora, se você ficar gordo, você vai solicitar mais insulina do que você é capaz de produzir. Então, esse é o fator de risco mais importante. Existem outros. Hoje em dia a gente conhece como quarteto da morte, porque são as pessoas que mais morrem, o que vem em conjunto que nós médicos chamamos de síndrome plurimetabólica. É o diabetes, a obesidade, a hipertensão e as alterações do metabolismo glicídico. O que nós queremos mostrar nesse simpósio e divulgar ideias, esse simpósio é destinado a profissionais de saúde, não só médicos. Ampliar o conhecimento das pessoas, é destinado a enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, destinados a estudantes de medicina. Nós queremos ampliar o conhecimento sobre essa patologia tão grave e tão mal vista. Se vê com uma certa aceitação de que o indivíduo seja um pouquinho mais gordo e que o indivíduo tenha um pouquinho de açúcar no sangue. Isso não é mal, coitado, e Mas não isso é bem devia assim. ser intolerável. Eu acho que isso devia ser intolerável. A gente devia lutar pela saúde plena. Tem alguém diabético aqui? Você é diabético? O senador é diabético? Exatamente o que ele acabou de falar. Eu tive um problema cardíaco há uns 2 anos e eu não tomava o menor cuidado, não fazia exame. Eu era um desses idiotas da onipotência. Aí quando eu tive o problema, eu vi que eu estava mais gordo, estava com a taxa de açúcar alta, não ao nível de necessidade de insulina, mas alta, e estava seguramente hipertenso também. Então, Mas o senhor teve o quê? eu tive um começo de infarto por uma dessas felicidades, fazendo o exame. Eu estava fazendo o exame no momento que se desencadeou o processo de infarto. Então ele fez uma angioplastia e eu fiquei. Mas a partir daí eu entrei numa de inverter. Eu saí da irresponsabilidade e fiquei um CDF, fiquei uma pessoa aplicada, né? E foi exatamente isso. Foi a conjunção desses 4 fatores que o doutor citou. Eu então aprendi. Aí eu emagreci 17 quilos. Mas eu Não não põe uma gota de açúcar, nem o belisco. O meu médico não permite nem beliscar de vez em quando. Mas você fazia uma dieta que comia no prato pequeno, lembra? Essa dieta que você fazia? Eu não lembro. Houve um tempo que eu fiz Fazia uma dieta do Pires, né? Ele botava na comida do corpo. Quando se descobre que está diabético do tipo 2, ele provavelmente já tem uma alteração que é diabetes há 7 ou 8 anos atrás. Possivelmente. E a pessoa muitas vezes não se dá conta que, por exemplo, começa a acordar à noite para urinar, sente um certo cansaço nas pernas, não valoriza esses aspectos que depois, juntando, vai informar. O exame preventivo, eu aprendi na vida, deixo isso aqui com os espectadores. O exame preventivo é fundamental. Hoje a medicina avançou de tal modo que quem faz exames preventivos consegue se safar de muitas vezes. Pois é, eu sou muito neurótica, todo dia eu me peso, né? Todo dia eu me peso e tal, para ver se eu não... mas eu acho que, não é que maluquice, mas não é maluquice. Peso é um fator de risco importante. A gente está ganha 1 quilo, ganha outro, depois ganha outro. E faço muito... Se você me permite, eu diria que hoje em dia isso está se transformando numa patologia. É claro que você deve buscar o bom peso. Mas existem... Está dizendo que eu estou maluca? Não, eu estou dizendo de leve. Está dizendo que você não é senzinho. Tá bom. A maioria das mulheres estão com essa preocupação. Isso é bom, devem procurar o bom peso, mas existem hoje, até vamos tratar nesse simpósio, de aspectos interessantes ligados exatamente a isso. Vamos discutir justamente os distúrbios alimentares que hoje em dia estão aparecendo cada vez mais. A pessoa começa assim, torna isso uma coisa absolutamente insuportável, se persegue como um louco e desenvolve problemas ligados aos distúrbios, que a gente chama de distúrbios alimentares. O mais conhecido é a anorexia, pessoas que emagrecem muito, Mas só porque eu me peso todo dia?
Não, isso aí é É apenas um um sintoma. leve indício. Fala de Crohn. Então é o seguinte, por que o senhor citou o preconceito sobre diabetes? Será que é porque isso é perigoso para piloto, para maquinista, para motorista? Tem algum perigo diabetes nesse setor? Olha só, o diabético do tipo 1, quer dizer, o que usa insulina, ele está mais exposto ao risco da baixa de açúcar devido ao seu próprio tratamento. Então, por exemplo, não é recomendável que pilotos sejam diabéticos. Não é recomendável que uma pessoa que seja diabético pratique asa delta ou que faça mergulho. Pode passar mal lá embaixo. Isso. A taxa de açúcar cai, E ele não pode ser atendido. Não, tá bom. Tá vendo? Agora não, então, porque a gente já está de avião, eu vou examinar o piloto. Tá? Como é que é, Machado? Você é um doce? Né? Ah, mas eles são muito bem examinados. Olha, falando nisso, aconteceu um incidente aqui no Rio incrível, não? A aeromoça reclamou de um passageiro que fumava, não sei se vocês leram isso, fumava sem parar no avião, aí ele nada, não dava um lado, nada pro outro, e sentou na cadeira da aeromoça, aí que saiu, afanou tudo, levou tudo da aeromoça. A aeromoça desconfiou, deu parte na Polícia Federal e o... Dizendo italiano. Né? Se dizendo italiano, né? Mas que loucura isso, né? Roubar tudo, cara de pau. Doutor, deixa eu lhe fazer algumas perguntinhas rápidas, que eu acho que fiquei conversando demais. Olha, a Maria Joana de Campo Grande pergunta como é tratada a diabetes da hipoglicemia. Bom, o diabetes, toda pessoa que tem diabetes pode ter hipoglicemia em consequência do tratamento. Quer dizer, se ele for um usuário de insulina, isso é mais frequente. Se ele for usuário de comprimido, isso é mais infrequente. O tratamento é sempre o mesmo, deve consumir açúcar nessa ocasião. Ok, o Walter da Barra pergunta quais os sintomas do açúcar alto no sangue e o sintoma da baixa de açúcar no sangue. Os sintomas do açúcar elevado nós já começamos a levantar aqui. Urinar muito, ter muita sede, pode emagrecer em consequência disso, cansaço, dores nas pernas, sudorese. Bom, enfim, essas coisas às vezes se confundem um pouco com a hipoglicemia. A hipoglicemia é como se fosse uma incrível sensação de fome, acompanhada de sudorese fria, taquicardia e mal-estar. Agora, a hipoglicemia a gente sempre diz que ela é própria. Cada pessoa tem um tipo de sintomatologia que é a sua própria hipoglicemia. Ele aprende a identificar esses sintomas. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem, a produção vou devolver. A Sônia de Marechal Hermes, que tem 37 anos. Transformação, o que é isso? Você vai participar do quadro? Está escrito o nome dele? O que é isso aqui? Depois vocês me perguntam, Isabelita, por favor, doutor, por favor. A Sônia aqui do Rio de Janeiro, quem tem família com muitas pessoas diabéticas pode vir a ser? Sem dúvida, é claro que isso aí já marca que existe o gene circulando nesse meio. Ok. A Leia da Tijuca diz o seguinte, meu neto tem 5 anos e é gordinho. Há possibilidade de, durante os anos, ele emagrecer ou será para sempre? Bom, eu acho que ela deve procurar tratamento. A obesidade infantil vem aumentando muito e a incidência de diabetes do tipo 2 em populações mais jovens tem aumentado e muito devido ao sedentarismo e ao aumento da obesidade. Pois é, você sabe que lá em casa eu tenho um filho, tenho 4 filhos, né? Por isso que eu vivo me pesando, eu tenho um medo danado. Mas um deles tem um pouquinho de barriga, né? E o patrulhamento lá em casa é tão grande que o irmão falou para ele, você é celulitoso. Aí ele pediu ontem ao pai, uma barriguinha desse tamanho assim, né? Filho, você é celulitoso e tal, não sei o que. Ele pediu ao pai para fazer uma coisa. O problema é não transformar isso numa patologia. Lógico, tem uma barriguinha, põe ele para fazer algum controle alimentar e faz exercício. Porque isso é da pessoa, né? Tem pessoas que, por exemplo, eu vejo nos meus filhos, que comem exatamente a mesma coisa, ou quase a mesma coisa, né? Eu vejo nos hábitos do dia a dia, e um é mais magro, outro é mais gordo, isso é da constituição física da pessoa, né? Mas não tendo obeso na família já ajuda. Eu acho que isso é o suficiente, são os cuidados que eu chamaria de higiênicos. A gente come demais, muita gordura, se come de uma maneira tão farta que chega a ser prejudicial à saúde. Então é preciso comer com moderação. Eu não gostaria de dizer com educação, mas com moderação. Não é com educação mesmo, porque a educação realmente tem que ter para comer. O meu mentor espiritual, enfim, foi um médico que viveu no ano 800, chamava-se Maimônides, era um médico e rabino judeu, e ele naquela época dizia, ele deixou como herança para o seu filho, que também era médico, alguns conselhos. Um deles que ele dizia o seguinte, coma apenas o suficiente para que a sua alma não se desprenda do seu corpo. É ótimo, né? Bom, depois o senhor disse que sou eu que estou ficando neurótica, né? Preocupada demais com o peso. Doutor, muito obrigada, eu gostei muito da sua entrevista, é muito simpático. Espero que o senhor volte para falar sobre isso, sobre essas mulheres ou homens que começam a se preocupar tanto com o peso. Vou lhe convidar para falar sobre isso. É um prazer. Se o senhor puder vir, vai ser um prazer.
e que acabam transformando isso num problema de saúde. Certo. Tá certo? Gostei Tá desse tema. Muito obrigada, tá? Esse simpósio vai acontecer quando? Esse simpósio Aqui. vai ser no dia 20 e 21 de novembro, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Eu creio que o telefone está sendo já tá divulgado passando. e é destinado a profissionais de saúde, não apenas médicos, nutricionistas, enfermeiros, estudantes de medicina, estudantes de enfermagem. Ok, então prazer. Muito obrigado. Muito obrigada. Senador José, a gente conversa, pode por alto. Tá bom?